Hoje é uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas. É quando aqui na Vibe Mundial, nas ondas milagrosas da Vibe Mundial, estamos aqui para celebrar saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida, é o que realmente importa. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos dos destinos de uma clínica médica que trata de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto, no sentido amplo. Essas doenças ou transtornos musculoesqueléticos podem dar vários tipos de sintomas, mas tem dois acentos principais. Primeiro é a dor e segundo é a incapacidade física. Então, um outro aspecto sumamente importante é que essas dores podem acontecer em qualquer geografia do corpo humano, em qualquer localização, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, dor nos braços, dor no cotovelo, nos punhos, nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor nas pernas, ciática, dormência, cãibras, nos membros inferiores, perda de força, perda de equilíbrio, perda do desempenho de marcha, cansaço, peso nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então, como vocês veem, em qualquer situação podem acontecer dores que dizem respeito a transtornos musculoesqueléticos. Também aqui sempre repetimos, não é? A dor é um sintoma muito subjetivo. Cada um sente dor ao seu modo. A mesma dor é sentida diferente por diferentes pessoas. E a mesma dor é sentida diferente no mesmo indivíduo, no mesmo doente, em momentos diferentes da sua vida e em diferentes estados emocionais. Entende? E um dos aspectos muito importantes que acontece em nossa clínica é a cefaleia, vulga dor de cabeça. Não é? Então, muitas dores de cabeça têm a ver com problemas da coluna cervical, da coluna do pescoço. Entendeu? Então, outro dia um paciente me perguntou se enxaqueca podia ser devida a um problema de coluna cervical. Como não? Sim, eu respondi. Sim. A enxaqueca tem o nome também de hemicrânia. Por quê? Porque muitas vezes ela dá na metade da cabeça. Pega só metade. Olha que coisa incrível, né? Desconfiem de problema neurológico leve ou mais ou menos grave, quando acontece dor numa metade do corpo. Numa metade. Tem a ver com o neurológico, em geral. Em geral. Então, metade da cabeça, hemicrânia, enxaqueca. Não só dor, mas distúrbios visuais, fotofobia. A pessoa foge da claridade, ela quer ficar num quarto escuro, tranquila, para acalmar a crise de enxaqueca. Tem gente que tem crises frequentes de enxaqueca. A enxaqueca às vezes se mistura com torcicolos, com problemas da coluna cervical, torcicolos, dor no pescoço. Entende? Então, vejo vocês, não é tão comum uma pessoa chegar na minha clínica só por causa de enxaqueca. Entende? Não. Em geral, eu sou solicitado em minha clínica
por conta de dor na coluna cervical, na coluna do pescoço, dor no pescoço, tipo torcicolo muitas vezes, entende? E eu pergunto, você não sofre de enxaqueca? Tem enjoos, tonturas, fotofobia, medo de muita claridade, entendeu? Sim, sim. Então, vejam vocês, eu tenho às vezes a grata surpresa, né? Uma coisa muito gratificante, né? De tratar de uma dor no pescoço e a enxaqueca desaparece, entendeu? E inúmeras vezes isso aconteceu e tem acontecido, entende? Então, quando se fala dor de cabeça, nossa, muitos diagnósticos podem acontecer por causa de uma dor de cabeça. Eu digo sempre assim, a dor de cabeça é uma dor de cabeça para o paciente. É uma dor de cabeça para os seus familiares, se o paciente vive se queixando. E a dor de cabeça é uma grande dor de cabeça para o médico que é solicitado a fazer esse diagnóstico. A dor de cabeça pode ser uma coisa banal, pode ser uma coisa muito grave, entenderam? Felizmente, a grande maioria das dores de cabeça são tensionais, né? Eu sempre repito aqui também, nós somos seres emocionais, vivemos nos emocionando com qualquer situação, boas ou más, entende? Não, nós somos emocionais. E quando não temos emoções, nós buscamos, não é? Nós buscamos emoções. O que um torcedor de futebol faz quando ele vai no estádio? Vai se emocionar. Quando você vai ver um show do seu artista predileto, você vai se emocionar. Entenderam? Então, meus caros, nós somos escravos das nossas emoções. E as tensões emocionais estão muito presentes nas queixas de cefaleia e enxaquecas. Então, parece estranho, não é? Você tem uma dor de cabeça e o ortopedista que vai resolver, não é? Porque uma dor de cabeça, ou é o clínico geral, que é o primeiro que vai examinar, né, o paciente com essa queixa, ou ele, em geral, encaminha para um neurologista, não é mesmo? Entendeu? Mas muitas vezes nós ortopedistas resolvemos muitos problemas de cefaleia e dor de cabeça por causa das tensões emocionais. As tensões emocionais fazem uma contratura, uma contração mais demorada de nossa musculatura, especialmente da região dorsal alta e da base do pescoço, não é? Tanto que essas dores, às vezes, são até mencionadas como fibromialgia. Então, veja bem, a fibromialgia, os torcicolos, as cefaleias, são parentes próximos. Elas estão ali, entende? Às vezes o paciente tem essas queixas todas, e é uma causa só. É um problema de coluna cervical, entende? E vou mais longe ainda. Vou muito mais longe. A coluna cervical do pescoço pode ter um processo de artrose. Artrose é um desgaste das articulações. É um processo degenerativo. Não é? O pescoço encurta. Os discos são achatados. Vejam bem, durante a nossa vida, nós movimentamos a nossa cabeça na posição acordados ou de vigília. Aumentamos 40, 50 vezes por minuto. Não é? Toda hora estamos olhando para a esquerda, para a direita, para cima, para o chão. Entendeu? Então, nós movimentamos a coluna do pescoço inúmeras vezes por minuto. Imagine por hora. Imagine por dia. Imagine por 24 horas, ou por um mês, ou por um ano, ou por 20 anos. Entende? Essa movimentação e essas tensões repetidas forçam o peso da cabeça, né? Teoricamente, a nossa cabeça, eu diria que pesa um pouco mais que 1,2 kg, né? Mas vejam vocês, o peso da nossa cabeça varia o dia inteiro, de acordo com as nossas emoções. Emoções de desgraça tornam a nossa cabeça muito pesada. Não é simplesmente uma expressão assim,
eu tenho um peso nas costas, ou tenho um peso na cabeça. Não, é verídico, é verdadeiro, entenderam? Essas tensões puxam a cabeça para baixo, entende? E tornam a cabeça mais pesada, entende? Torna a cabeça mais pesada. Por outro lado, se você movimenta a cabeça com essas tensões, você produz um grande atrito nos discos, um esmagamento dos discos intervertebrais da coluna cervical. Isso pode dar origem a artrose, hérnias de disco, né? O disco pode explodir para fora do seu conteúdo, do seu ânulo fibroso, não é? Formando uma hérnia de disco. Essa hérnia de disco pode causar mais ou menos dor, entendeu? Essa dor por hérnia de disco na coluna cervical dá uma dor muito forte no pescoço, na nuca, no ombro e, em geral, se irradia para o braço e, às vezes, até se irradia para o peito, simulando até um infarte do miocárdio, do coração, entendeu? Num pronto-socorro de cardiologia, não é? Os plantonistas já sabem, cada 10 problemas de dor no peito que aparece lá, 7 em 10 são problemas de coluna, não são do coração. No pronto-socorro de cardiologia, o diagnóstico não é difícil. Eles apelam para o eletrocardiograma de esforço e outras provas. Diz, não, você não tem nada no coração, o seu problema é de coluna, entendeu? Da coluna do pescoço. Então, a coluna cervical, vejam vocês, que quadro polimorfo, policolorido, né? Policolor. Veja, pode dar dor de cabeça, tonturas, enjoos, labirintose, labirintite, labirintopatia, problema de equilíbrio, tonturas, né? Vertigens, glaucoma, entendeu? Mexe com a pressão intraocular, pode aumentar a pressão intraocular. Zumbidos no ouvido, surdez uni ou bilateral. Desconfiem quando você tem uma péssima audição com um ouvido em relação ao outro. Pode ser um problema de coluna isso, entenderam? Pode ser um problema de coluna, entende? Além do que também, às vezes, acontece um problema circulatório também, insuficiência circulatória, e dá até um engrossamento das mãos, do braço, um inchaço, entende? Um inchaço por um problema da coluna cervical, por compressão dos discos cervicais. E vou muito mais longe. A minha ousadia é muito maior quando eu digo, sem medo de errar, que esse quadro de artrose da coluna cervical tem muito a ver com o diagnóstico de Alzheimer. Vocês sabem muito bem que o Alzheimer é um distúrbio, não é? Em que a pessoa tem problemas de memória, de lembranças, né? de se posicionar no tempo e no espaço, entende? O Alzheimer é um grave problema. Pois bem, problemas da coluna cervical, nós temos 2 artérias importantíssimas que passam em buracos das vértebras cervicais. É um par de artérias chamadas artérias vertebrais. O cérebro é muito irrigado por essas artérias, né? A célula nervosa não fica sem oxigênio e nem sem glicose. E o transporte do oxigênio e da glicose é feito por essas artérias vertebrais, não é? Não só por elas, por outras também, como as carótidas, mas, entende? Mas elas são muito importantes, as vertebrais, para oxigenar o nosso cérebro, que é muito importante. Pois bem, a artrose, a estenosa luz dessas artérias vertebrais, ela estreita, entende? E muitas vezes existe um exame que mede esse fluxo do sangue nas artérias vertebrais, entende? E às vezes se nota que o fluxo diminui, ele está restrito, entende? Às vezes o fluxo é maior até de um lado que do outro, dependendo de onde a artrose acontece no pescoço, entende? Então, vejam bem que estrago, né? Não só dor no pescoço, não é? Limitação
da rotação à esquerda e à direita, né? Nós estamos atendendo uma paciente que tem uma grande limitação de rotação da cabeça, entende? Eu até perguntei, como você dirige? Ela falou, é complicado para eu dirigir, né? Eu tenho que usar muitos espelhos e pouco eu posso rodar a cabeça na direção. É uma limitação, entende? É uma limitação importante. Então, essa artrose, ela é um grande vilão da nossa vida, entenderam? Entenderam? E quanto mais você se preocupa, quanto mais tensões emocionais você tem, quanto mais desgraças você fixa na tua vida, piores serão as condições para o teu pescoço e para a coluna cervical, entende? Então, não só cefaleia, como enxaqueca, entende? E também todo esse quadro, né? Para os olhos, para o ouvido, para dor no peito, para dor no braço irradiada, dormências, formigamentos, paresia, perda de força das mãos, né? A dona de casa diz, vou pegar um copo e ele cai da minha mão, entenderam? Isso é uma paresia importante, é quase uma paralisia, entende? E em geral, meus caros, é um problema mecânico, é um problema de compressão, entende? Às vezes o plexo nervoso, que é responsável por inervação do braço, dos nossos movimentos, da nossa postura, da nossa expressão, do nosso discurso, não é? Entende? Da nossa eloquência, né? Nós usamos as mãos a toda hora, entende? Não só para pegar as coisas, mas para nos comunicarmos, para dar ênfase, entende? A nossa conversa, entende? Então, o plexo nervoso, que vai até que faz esse comando, entende? É prejudicado por problema de artrose cervical, entende? Então a pessoa se queixa de dormência nas mãos, cãibras, perda de força, entende? A dona de casa que fala, vou pegar uma panela, um copo e cai da minha mão, entende? Ela perde essa força de pensamento, entenderam? De um lado só. Tudo isso pode acontecer, meus caros, por conta da coluna cervical, por males da coluna cervical. Em nossa clínica, o nosso tratamento basicamente é conservador, né? Dificilmente a gente indica um tratamento cirúrgico para a coluna cervical, né? A cirurgia só está indicada na eminência de paralisia do braço, dos membros superiores, entende? Enquanto não acontece essa complicação muito grave, o nosso tratamento na clínica é alongamento do pescoço, exercício de fortalecimento, equilíbrio do alinhamento da coluna, né? Correção da postura do indivíduo, entende? E também, eu sempre digo aqui, educação alimentar, educação nutricional, não é? Alimentar, educação física, exercícios, educação emocional, relaxamento, contemplação, meditação, entenderam? Isso faz uma diferença muito grande em sua vida, entende? Aqui é medicina preventiva, a melhor medicina que existe, não deixar o problema acontecer. Mas quando acontece em nossa clínica, nós fazemos tratamentos conservadores, com viscosuplementação de colágeno, às vezes nas articulações do pescoço, entende? Alongamento, exercícios, entende? Pilates, RPG, fisioterapia, acupuntura, são medidas, entende? Que podem ajudar e resolver, né, tudo isso. Eu me lembro muito bem que atendi um religioso, né, um pastor protestante, e disse, Rui, eu vim aqui por causa de uma dor no pescoço, mas a minha memória andava muito mal. Eu andava com um bloquinho e uma caneta, anotando as coisas, porque eu me esquecia facilmente. E quando tratei dessa dor no pescoço, a dor sumiu e a minha memória está voltando. É inacreditável, entende? Então, assim, a coluna cervical, ela é muito importante, a coluna do pescoço, entendeu? Ela tem que ter saúde para você se sentir muito bem, entende? Ótimo. A jornada de hoje está quase terminando. Nós temos agora uma clínica, um novo endereço, não é? Já
anotei aqui esse novo endereço, mas vou repetir. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. É bem próximo do estádio do Morumbi. E não longe, pertinho do Hospital Albert Einstein. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Vou repetir que todo mundo pede. Repita o telefone, fala devagar. Então, meu telefone é código 11 São Paulo 3661 4243. O meu celular, onde vocês podem também fazer perguntas por mensagem no WhatsApp, é o 11 9 7082 8015. Vou repetir novamente. Meu telefone particular, celular, é o 11 9 7082 8015, onde também é o meu WhatsApp, e lá os pacientes fazem perguntas, os doentes dos pacientes fazem perguntas, os seguidores das minhas jornadas também fazem perguntas, entende? E eu posso responder ou por mensagem, ou por telefone, ou então aqui nessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Quando tem várias perguntas do mesmo assunto, eu venho aqui, faço uma jornada e com isso eu respondo muitas dúvidas das pessoas que me mandam perguntas, entendeu? E às vezes eu repito, porque as pessoas perguntam de novo, entende? Então eu repito as explicações. Muito obrigado por toda essa atenção. Espero que possam ter aproveitado a jornada de hoje. Desejo a todos que vocês sejam muito felizes. Mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.